Glória a Deus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, quem está feliz com Jesus essa noite, quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Glorificado em nome do Senhor. Bendito seja Deus. Meus irmãos, louvamos ao Senhor, gratos a Ele pela oportunidade que o Senhor concede de estarmos aqui na sua presença nessa noite, para que juntos nós possamos continuar adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, todos que fazem presente, os de perto, os de longe, que Deus abençoe e recompense a todos. Igreja, vamos ler a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo de número 26, para a glória de Deus. Isaías, capítulo de número 26. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 26. O versículo de número 9, que está escrito assim: com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, de madrugada buscarei, a buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Igreja, peço por favor toda a reverência e atenção à palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, o profeta messiânico, o profeta Isaías, conhecido como messiânico, porque foi, Deus abençoe o evangelista, foi o profeta, o homem no Antigo Testamento que mais profetizou acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus Cristo. É interessante que tudo que foi profetizado, que foi predito aqui pelo profeta Isaías, tudo aquilo no tempo determinado por Deus, aconteceu na vida do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Então é um livro de grande relevância para nós, os crentes, os leitores da palavra de Deus. E também outra observação, que o livro do profeta Isaías, todo o seu livro, são 66 livros, aliás, 66 capítulos, comparado com a Bíblia, que também tem 66 livros. Então o profeta Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia, para a glória de Deus, podemos assim dizer. E também como a Bíblia em si, a Bíblia de uma forma geral, ela também tem o livro do Apocalipse, tanto o Apocalipse do Novo Testamento, que está no último livro da Bíblia, na nossa ordem cronológica do Novo Testamento. Também tem um Apocalipse no Novo Testamento, no Antigo Testamento, conhecido como o livro de Daniel, que muitas coisas que está em Daniel também está no Apocalipse. Na verdade, quando nós estudamos escatologia, nós não podemos estudar o livro do Apocalipse sem também estudar Daniel, então eles são interligados. E como Isaías era uma mini Bíblia, o livro de Isaías, a mini Bíblia dentro da Bíblia, também encontra-se aqui livros dentro, ou capítulos dentro, que são conhecidos também como o Apocalipse de Isaías. E nós vamos estar falando isso aqui hoje. Eu falei no domingo que nós iríamos falar sobre isso no dia de hoje, no culto de ensinamento, e hoje nós estaremos então falando sobre isso, trazendo para os irmãos, para os
aqueles que têm interesse pela palavra de Deus, um conhecimento a mais acerca disso. E quero falar aos irmãos que o contexto histórico do livro de Isaías, na verdade um período que Isaías ele profetizou num tempo, no reinado, na verdade, de alguns reis, como o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias, que foram, no caso, reis de Judá. Essa base está no primeiro capítulo do livro de Isaías, capítulo 1, versículo de número 1. Fala quando ele profetizou nessa época desses 4 reis, que são Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reis. Foi um período que o profeta Isaías profetizou. Então ele profetizou nessa época e ele teve conhecimento desses 4 reis. Ele profetizou na época dos 4 que estavam ali sobre o poder de Judá. E veja, meus irmãos, que o período que Isaías ele profetizou nessa época foi um período marcado por uma instabilidade política, com ameaças do Império Assírio. Na verdade, nessa época aqui da profecia de Isaías, a Síria era muito forte, tinha um poder muito grande, e então ele profetiza sobre a época do Império Assírio. E na verdade Isaías ele teve desafios espirituais, como a idolatria que havia naquela época, e também o afastamento do povo de Deus, da pessoa de Deus. Então veja que a idolatria era muito forte naquela época, ela predominava, inclusive até o povo foi corrompido, e havendo o povo corrompido também eles se afastaram da presença de Deus. Isso é interessante, porque quando nós lemos aqui um pouquinho à frente, aqui em Isaías mesmo, deixa eu ver aqui, no capítulo de se não me falha aqui a memória, o capítulo de número 30, observa bem, para você ver porque se fala a verdade. O povo estava sob a influência da Síria, havia caído na idolatria e também se distanciando de Deus. Veja a referência no capítulo 30 de Isaías e o versículo de número 8. O Senhor Deus manda que isso seja gravado. E observa bem o que está dizendo a palavra de Deus. O Senhor dizendo: vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia para sempre e perpetuamente. E vai escrever o quê? O versículo 9 diz: porque este povo é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10 ele diz: que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós em
esse capítulo aqui do nosso versículo, né, aqui que faz a pregação, ele é um cântico. O capítulo 26 todo é um cântico de louvor, né? Quando você começa a ler, você entende que é um cântico de louvor e adoração a Deus. E veja que este cântico de louvor e confiança, ele celebra a justiça de Deus e a promessa de paz para todos os justos, né? Para aqueles que andarem em retidão, para aqueles que procurarem fazer a vontade de Deus, quer pela justiça de Deus, pelo juízo de Deus, né, que foram quebrantados, ou aqueles que permaneceram fiéis, o remanescente, aqueles poucos que em meio a toda aquela mornidão que veio sobre a nação, aqueles que se arrependeram, aqueles que se voltaram para a idolatria, sempre havia um remanescente, alguém que permanecia ainda fiel. Então, veja, amados e queridos irmãos, que também o versículo 9, que é o versículo que nós lemos, esse versículo reflete um anseio pessoal, né? Um anseio pessoal por Deus em meio a tempos difíceis, ou seja, um anseio, não um anseio de toda a comunidade, de toda a nação, mas um anseio do próprio homem chamado Isaías, que era um homem de Deus, que era um profeta. E o que diz esse capítulo de número, esse versículo 9? O profeta Isaías, ele diz: com minha alma, ele está dizendo ele está dizendo, com a nossa alma, com a alma da nação, do povo, ele está dizendo, com a minha alma, te desejei de noite. Está falando para Deus, né? Aqui na forma de louvor, está mostrando como uma oração, como ele falando para Deus: com a minha alma, Senhor, te desejei de noite. Então ele está mostrando que pelas madrugadas ele buscava a face de Deus, pela madrugada ele buscava a presença de Deus, ele almejava estar com Deus e que Deus estivesse com ele. E ele continua dizendo: e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Ou seja, ele iria entrar à noite, passar a noite, chegar à madrugada, e ele iria continuar a buscar a presença de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele fala que em havendo os seus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Oh, meus irmãos, isso aqui que o profeta está dizendo é uma coisa muito interessante, é algo que chama a nossa atenção. Ele está dizendo que havendo o juízo de Deus na terra, os moradores, os habitantes da terra aprendem justiça, ou aprendem, né, ser justo. Então, quer dizer, se nós vivemos num mundo que não há em espécie alguma o juízo de Deus manifesto, jamais a sociedade, jamais o povo, jamais uma nação, ela aprenderá a ser justa. Jamais se manifestará justiça se não houver o juízo de Deus. Então o profeta, ele louva, ele ora, ele clama. Aqui, né, numa oração cantada, ele fala acerca dessa situação. E observa que, enquanto ele aponta para uma verdade universal, os juízos de Deus ensina, como diz a última parte, justiça no mundo. E o Senhor mostra que vai haver essa justiça. E eu quero mostrar isso para os irmãos, aqui um pouquinho adiante, no Novo Testamento, na escrita aqui de Hebreus, né? O escritor aos Hebreus, ele deixou para nós claro esta situação, e quero chamar a tua atenção que você, por favor, se possível, tendo a tua Bíblia, você faça a observação para que nós possamos aprender, né, e ver que tudo que a palavra de Deus mostra, tudo que Deus fala por intermédio da sua palavra, isso acontece no nosso meio.
E o escritor aos Hebreus, no seu capítulo de número 12, no versículo de número 5, o escritor aos Hebreus, ele mostrou algo que chama a nossa atenção acerca de justiça e de juízo. No versículo 5 ele diz assim, olha, capítulo 12 de Hebreus, verso 5: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque, no versículo 6, porque o Senhor, ele corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Está mostrando aqui para nós que há um juízo, e após o juízo há justiça. E ele diz no verso 7: se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há em quem o pai não corrija? Meus irmãos, quando nós olhamos para esse versículo 7, nós vemos que há dezenas, centenas de milhares de pessoas em todo tipo de religião, denominações, que diz que Deus é o seu pai, e que diz que tem Deus no coração, e que diz que serve a Deus, e que diz que faz a vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor, Deus está mostrando aqui para nós que Deus, o Senhor, ele corrige todos quando ele ama. E aí ele diz que se essa pessoa que é corrigida por Deus, que sofre o juízo de Deus, se ele suportar e ele permanecer firme, então esse, a Bíblia diz que ele é tido como filho de Deus. Os irmãos estão entendendo como que isso aqui desfaz toda aquela narrativa que as pessoas, não, eu não preciso de Jesus, eu não quero ser crente, eu não quero aceitar Jesus, por quê? Porque eu já tenho Deus no meu coração. Não é assim que você falou um dia, você não disse dessa maneira um dia, não, eu não quero aceitar Jesus no dia, não, porque eu já tenho Deus no meu coração. Só que nós precisamos entender que quem é de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele suporta a correção, ele suporta o juízo de Deus sobre a sua vida. Para quê? Para limpá-lo, para tirar o pecado, para tirar o mundanismo, para tirar as coisas da terra que está sobre a nossa vida. Meus irmãos, quando nós vamos para a presença de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Quando nós chegamos diante de Deus, nós somos como, suponhamos, imagine isso aqui sendo uma pedra que fora tirada da terra, que foi extraída, uma pedra preciosa ou uma pepita de ouro nessa dimensão. Imagina quando ela sai, ela tem valor, ela tem, mas para ela ter um valor real, ela é passada, ela é lapidada, é passada pelo fogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, como a Bíblia diz que o ouro, para ele ser puro, é passado pelo fogo 7 vezes. Para que ele tem que passar quantas vezes? Cada vez que o ouro é passado no fogo, ele vai perdendo impureza e mais puro ele se torna. Então, quando o homem, quando a mulher, quando a igreja de Deus, ela sofre o juízo de Deus, ela é corrigida por Deus, ou seja, todo o pecado, tudo aquilo que não provém de Deus vai saindo, e a glória de Deus, os mistérios de Deus é refletido na nossa vida. As pessoas olham para nós e começam a ver a nossa face brilhar como a face de anjo. Quantas pessoas na Bíblia a palavra de Deus mostra de homens que olhavam para ele, por exemplo, assim, de pronto, Estevão, está lá no capítulo 7 de Atos, a Bíblia diz que os homens apedrejaram Estevão até a morte, está lá no final do capítulo, e quando olharam para ele, Estevão já estava para morrer, ele estava ali de joelhos, já sendo apedrejado, sangrando, e a Bíblia diz que eles olharam para a face de Estevão, e Estevão estava com a sua face brilhando, e a Bíblia diz que parecia a face de um anjo. Então,
passando por aí, esse homem que caminha aqui, que passa com esse servo, ele é um santo homem de Deus. Então, o que estamos aqui? A presença, o juízo de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, na vida de um povo, faz toda a diferença, torna as pessoas diferentes. Meus irmãos, olha o que eu vou dizer: ser igual a todo mundo é fácil. Agora, ser diferente, ser crente como Jesus, ser crente como Paulo, não é brincadeira. Alguém vê uma moda na internet, em rede social, qualquer coisa, ele viu: opa, eu vou fazer igual, vou vestir igual, vou cortar o cabelo igual, vou fazer uma tatuagem igual. Ele está mostrando que ele é um adepto, que aquilo é interessante para ele, que ele quer ser igual àquilo. Mas e nós olharmos para a Bíblia, e nós olharmos para a palavra, quando está escrito: aqueles que quiserem se aproximar de Deus, afaste-se do pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e diz: Deus é santo, todos aqueles que se aproximarem de Deus, torne-se santo. Aí surge uma pergunta: será que isso é interessante para nós, ser santo? Será que nós temos vontade de ser santo? Ou será que nós queremos aparentar como um cantor de rock? Ou será que nós queremos aparentar como um jogador de futebol? Ou será que nós queremos aparentar como um cantor de funk? Ou como deixa eu falar. É uma questão de opção. Só que aquele com quem nós aparentarmos, nós vamos estar dizendo para as pessoas que nós somos adeptos, que nós adoramos aquela pessoa, a religião daquela pessoa, e que nós somos um seguidor daquela pessoa. Nós estamos sendo discípulos dele. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Segunda-feira, toda segunda eu faço um culto de manhã, em um determinado lugar lá do outro lado da cidade, no comércio. E ao sair de lá, passei no mercado para comprar alguma coisa pela manhã. Estou comprando ali alguma coisa para ir para casa. E de repente alguém no mercado, dentro do mercado, para e olha para mim e diz: você pode fazer uma oração para mim? Dentro do mercado. Não estava de paletó e gravata, só estava de camisa. Mas alguém olhou em mim. Eu não estava com a Bíblia, eu estava no meu carro. Dentro do mercado, alguém me falou: aqui dentro, tá bom. Pus a mão na cabeça do jovem, do abençoado, talvez a média de 20 e poucos anos. Orei por ele, Deus falou com ele, ficou feliz da vida, agradeceu seu favor, me deu um abraço e segui meu caminho. Então veja que as pessoas olham para a gente, talvez alguém entre nós pode olhar sem estudar nada, mas alguém de fora vê na nossa vida que tem algo de Deus em nós, como também tem em você. Você também pode achar que não. Eu sou algo desprezível, alguém. As pessoas, não, peraí. Você tem que mostrar para as pessoas, pelo seu traje, pela forma de você vestir, pela sua postura, pela forma de você falar, pelos seus hábitos, que você segue alguém que não é alguém normal como as pessoas dessa terra. Você é seguidor, você é discípulo de alguém sobrenatural, de alguém que tem todo o poder, que mudou a tua vida e que pode mudar a vida daqueles que também te vê, daqueles que também te ouvem. Você precisa entender isso, que Deus nos escolheu, Deus nos chamou para nós fazer uma mudança nesse mundo. Não é para ser igual ao mundo. Para ser igual ao mundo nós já éramos antes de conhecer Jesus. Nós éramos o mundo. Só que Jesus arrancou nós de dentro do mundo e trouxe nós para um novo ambiente. Ele formou a igreja. O mundo está lá, a igreja está aqui. Os nossos hábitos, nossos costumes são diferentes. Por isso que o juízo de Deus é manifesto para haver uma limpeza, uma lapidação nas nossas vidas. E continuando de novo, para nós voltar a Isaías, Hebreus 12, versículo 8 diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e nem filhos.
Hebreus 8:12. Então, quer dizer, se uma pessoa serve a Deus, vai para a igreja, só que ele não é disciplinado, se ele não recebe o juízo de Deus na sua vida, ele não é tido como um filho. A Bíblia mostra para nós que ele é tido como um bastardo. Pastor, qual é a diferença de filho e de bastardo? É simples. O bastardo, ele convive dentro de casa, ele convive com a família, ele come ali ao redor da mesa, ele tem um quarto, ele usufrui das coisas que é colocada dentro de casa. Só que o bastardo, no dia que for haver a repartição da herança, aquele que é filho, ele terá parte da herança. O bastardo, ele já não tem parte da herança. O bastardo está reprovado, ele não tem parte na herança. Agora, o que é filho, ele tem parte da herança. Então o Senhor disse: se nós passarmos pela prova e suportar, o Senhor nos tem como filho. Opa, então nós vamos ter parte da herança. Qual que é a herança? O reino de Deus, a glória de Deus. Se nós não suportarmos a correção, nós não seremos filhos de Deus, então nós vamos ser bastardos. Vamos viver dentro da igreja, vamos estar dentro da igreja, vamos comer do pão, do corpo, né, do Senhor, do sangue do Senhor, do pão e do vinho, do suco. Estamos participando, estamos vivendo aqui em comunidade, só que porém nós não vamos ter parte na herança. Por quê? Porque nós não somos submissos, porque nós não aceitamos o jugo do Senhor, nós não aceitamos aquilo que é imposto por Deus sobre nós. Nós estamos na igreja, mas o nosso ídolo é um rock. Nós estamos na igreja, mas o nosso ídolo é um cantor de rap. Vestimos, colocamos um monte de corrente, aquelas camisonas e andando lá com aquela calça no fundo. Opa, meu ídolo é o fulano de tal. Mas eu estou na igreja, mas o que eu trago em mim que mostra que eu sirvo a Deus? Nada. Não é porque eu estou dentro da igreja que quer dizer que eu sou um crente. Eu não preciso andar com uma plaquinha: eu sou crente, está vendo aqui a plaquinha? Não, a forma de eu vestir, a minha aparência, a forma de eu expressar, isso revela às pessoas que me ouviram ou que te ouviram que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Imagina uma irmã, sai daqui da igreja, está vestida com a roupona, está bonita de saia, vestida, está composta, todo mundo vê ela sair: a paz do Senhor, irmã, a mãe ela está na feira, ou a mãe ela está no mercado, ou no shopping, em algum lugar, está lá vestida com uma pingulete, está lá com um shortinho que não dá para medir meio pau, ou com uma blusinha do maraquicaia, ou enfim, sei lá, da forma mais sensual. Alguém vai olhar para ela e vai dizer: realmente isso é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Aonde? Pelo amor de Deus, aonde? Por mais que ela esteja portando a Bíblia na mão, por mais que ela esteja com a plaquinha: ó, eu sou crente, ó, eu sou cristã. Quem vai olhar e vai dar algum valor para ela? Ela vai atrair o público, só que para outras coisas, não para o termo de fé, não para mostrar que ela é uma mulher de Deus. Você está entendendo a diferença? Essa é a diferença. E finalizando aqui o capítulo 12 do escritor aos Hebreus, o versículo 9 chama a nossa atenção, porque ele diz: além, ele está mostrando aqui agora outra situação, já voltada para a terra, para os homens. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha a colocação que o escritor fala. Ele fala do nosso pai biológico, que nos corrige desde pequeno até enquanto merecemos, enquanto estamos embaixo do teto do nosso pai, ele tem poder sobre nós. Então o pai corrige para o quê? Para o nosso bem. O pai entende que assim é certo, assim ele ensina, assim ele obriga, ele cobra, ele nos instrui naquilo. Meu filho, você é homem, você vai ser homem. Minha filha, você é mulher, você vai ser mulher. Ao exemplo da tua mãe, ao exemplo da tua avó, ao exemplo da bisavó. Meu filho,
porque a Bíblia diz que Deus, o Senhor, Ele também, Ele faz tudo isso conosco, Ele nos exorta, para o quê? Para que nós nos aparentamos com Ele em santidade. Alguém já havia lido isso aqui antes? Alguém já havia lido? Então, o que Deus faz é para nós aparentarmos com Ele em santidade. Então, a correção de Deus traz para nós a santidade. O juízo de Deus produz justiça daqueles que é exercitado. Meus irmãos, vamos ver por que Isaías é o Apocalipse. Aliás, por que há o Apocalipse de Isaías? Isaías capítulo 24, no versículo de número 1. A primeira base, eu vou dar a base aqui dos 4 capítulos. Isaías 24, versículo de número 1 ao 3. Diz assim, olha: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transforma a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que se toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga a usura. E o versículo 3 diz: de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Aí tem o versículo 5 e 6 diz, do mesmo capítulo: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Versículo 6: por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Ainda tem o verso 21, vou fazer um comentário, o verso 21 ao 23 do mesmo capítulo diz: e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos de uma masmorra, e serão encerrados no cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Então esses versículos que nós acabamos de ler, cerca de 8 versículos, quando nós olhamos para eles analiticamente, comparando com o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vamos ver que eles estão interlaçados, intercalados. Há aqui uma palavra escatológica de algo que será feito pelo Eterno, pelo Senhor, ou em partes fora feita de alguma forma, para mostrar o juízo de Deus sobre aquele povo, e para que após o juízo a justiça de Deus fosse praticada pelas pessoas. Então, quando Deus ele faz justiça, ou quando
escrito lá: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Você acha que Deus quer destruir a minha vida, a tua vida? Você acha que Deus quer destruir, acabar com nós, com a nossa família, com nossos bens, com tudo que nós... Deus não quer. A Bíblia diz que Ele tem prazer na prosperidade do justo. Só que tem uma coisa. No verso 5 aqui do capítulo 24, que chama a nossa atenção. E o que é? Ele diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido a lei do Senhor, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra. Então o que a Bíblia está mostrando aqui? Para o que Deus está falando? Que o juízo de Deus, ele tem que ser manifesto, ele tem que ser manifestado por causa do próprio ser humano, por causa do próprio homem, que tem rejeitado, quebrado a aliança, rejeitado o estatuto, tem abandonado tudo aquilo que Deus ordena, que Deus manda fazer, a gente não faz. Deus manda amar o homem, nós incondicionalmente. Eu vou amar, mas eu só amo com interesse. Eu só amo se eu tiver alguma coisa em câmbio ou em troca. Quando na verdade hoje o amor, eu sempre falo para minha esposa, eu falo para algumas pessoas, hoje o amor, ele se exauriu. Hoje existe apenas uma paixão, ou existe apenas um interesse por alguma coisa em alguém que possa satisfazer ou beneficiar. A hora que a pessoa conseguiu, tomou posse daquilo, o amor também foi embora, pulou a janela, saiu pela porta do fundo, enfim, e a pessoa fica chutando o dedo. Todas essas coisas, todo esse distanciamento, todo esse desvio nosso, toda aliança que é quebrada do homem para com Deus, isso traz uma consequência. Deixa eu te mostrar alguma coisa aqui no mesmo Isaías 59, se possível abrir a tua Bíblia no verso 2. Olha o que o profeta, mesmo Isaías, olha o que ele falou, Isaías 59, 2, ele diz bem assim: mas as vossas iniquidades, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado, podemos dizer assim, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, as vossas transgressões,
fazer a tua parte. Ai não, eu gosto de fazer isso, eu vou continuar fazendo, Deus vai me dar vitória. Se você não abrir mão, você não vai ver vitória de Deus. Ah não, primeiro eu vou ali bater uma bolinha, se eu tiver tempo. Opa, Deus não está nesse negócio de bolinha não. É Deus com a bolinha. Não, eu vou ali com os amigos primeiro beber um negocinho, né? Depois do happy hour, quem sabe se der tempo eu vou lá. Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz aí em Efésios 5,18: não embriagueis com vinho ou com bebida alcoólica, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a nossa vida é feita de escolha. Nós vamos querer ver as promessas de Deus, o sobrenatural de Deus se tornando realidade na nossa vida, ou nós vamos querer viver no mesmismo de sempre? Se nós queremos a nossa própria vida, então esquece as promessas de Deus, esquece. Só que em você sabendo das promessas que Deus tem na tua vida, querendo ou não, você vai pagar um preço, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus está sobre a tua vida. Vai haver uma luta. Por quê? Aqui mesmo Isaías fala que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia. O que ela vai fazer?Ela vai bater com ímpeto. Ela vai começar a bater, até que o propósito de Deus se cumpra naquela situação, para depois então ela voltar e dizer: meu Deus, a promessa ou a palavra, aquilo que foi ordenado foi cumprido. Eu cumpri a missão. Vai haver luta. Então, se prepare. Interessante agora que este Isaías 24, que nós acabamos de ler, ele traz o julgamento. Esse capítulo 24 traz o julgamento universal de Deus. Né? Aqui, esse capítulo 24 está falando de toda a nação, de todo o povo, toda a terra. Então está mostrando sobre o julgamento universal, a soberania de Deus. Vamos olhar para o capítulo 25. 25 diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilha. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Assim diz o profeta Isaías, o versículo 6, 8 e 9 do 25. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados, e destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse, versículo 9: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então, esses versículos mostram louvor, mostra banquete messiânico e mostra a vitória de Cristo sobre a morte. Lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. E aqui então mostra que Jesus ele obteve, ou nós, de certa forma, com Cristo, obteremos também a vitória sobre a morte. No capítulo 26, que nós lemos aqui, a partir do verso 1 ao 3, diz assim: olha, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá,
uma cidade forte. Aqui Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abrir as portas para que entre nelas as nações justas, que observam a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mais dois versículos, o 9, que é o que nós lemos. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo o seu juízo na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. E o versículo 19 diz: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e estudai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então, este capítulo 26 fala acerca de confiança, acerca de anseios por Deus, e também um dos únicos versículos ou livros do Antigo Testamento que no verso 19 fala claramente sobre ressurreição. Lá em Jó e aqui em Isaías fala acerca da ressurreição. Jó 19 e aqui em Isaías 26. Então isso está claro. Olhando para essa situação, comparando com o Apocalipse, nós vamos ver que está ligado. E vamos então para o último capítulo, 29. Ou, perdão, 27. O capítulo 27, o versículo diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Versículo 6 diz: dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. E o versículo 12 e 13 diz: e será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até ao rio do Egito, e vós, ó filho de Israel, sereis colhidos um a um. E o versículo 13: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então, meus irmãos, esse capítulo 27 mostra a vitória sobre o mal, como lembro do 1 ao 3, fala sobre restauração de Israel, e fala depois, quando o povo for colhido um a um, como se colhe a fruta da árvore, mostra também a adoração universal, aonde todos adorarão aquele que vive e reina para todo sempre. Depois você aprecia em casa, né, esse estudo, o capítulo 24, 25, 26, 27, comparando os versículos aqui em questão com o Apocalipse, que haverá base para tudo isso que está marcado aqui. E você faz a comparação, você vai entender, fala, meu Deus, realmente o negócio é muito profundo. E uma coisa, igreja, que o livro de Isaías, ele é dividido, né, esse livro aqui de uma forma geral, 66 livros, ele é dividido em 3 partes. Né? Talvez alguém olhe para Isaías e pense que é uma parte só, mas como os Salmos, né, o livro de Salmos, os Salmos tem 150 estrofes ou 150 capítulos. O livro de Salmos 150, ele é dividido em 5 livros. Né? Primeiro Salmo, segundo Salmo, terceiro, quarto e quinto. Ou primeiro livro, primeiro
também é dividido em três. E é dividido em três grandes seções: primeiro, segundo e terceiro Isaías, cada um com temas e contexto histórico distinto. Esses termos surgiram de estudos acadêmicos modernos, teólogos modernos que fizeram essa divisão, e uma bênção. Primeiro, que é do capítulo 1 até o capítulo 39, chama-se Proto-Isaías. Proto. Por que proto? Proto vem do grego, que significa primeiro ou original. Então, ou seja, quando fala Proto-Isaías, é primeiro Isaías. Ou seja, vai do capítulo 1 até o capítulo 39, a primeira divisão, o mais extenso. Depois vem o segundo, mas o próprio Isaías, ele tem um significado. Por exemplo, esta seção, ela é atribuída única e exclusivamente ao profeta Isaías, que foi o autor, que recebe o próprio nome, que atuou em Judá no século 8 a.C. Toca principalmente o julgamento de Deus contra Judá por causa de sua idolatria, injustiça social e infidelidade. Que Isaías profetiza direto para Judá. Além disso, contém oráculos contra nações estrangeiras e profecias sobre um futuro rei messiânico que trará paz e justiça. Por exemplo, Isaías capítulo 7 e 14. Um rei messiânico. Quem que é o rei messiânico? Quando nós lemos aqui o capítulo 7 e 14, fala desse rei. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Lá em Mateus, no capítulo 1, mostra cumprido que o anjo diz para José que da Virgem Maria nasceria um varão, um filho, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Interessante. Capítulo 9, versículos 6 e 7 de Isaías, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso fará isso. Então, este capítulo 1, o próprio Isaías fala acerca disso. Apesar das advertências de julgamento, há promessa de restauração e esperança para o remanescente de Israel. E o tema principal é julgamento, arrependimento, esperança messiânica e a soberania de Deus sobre todas as nações da terra. Então é o foco do capítulo 1 ao 39, fala essa situação. O 2 chama Deutero Isaías. Deutero Isaías vai do capítulos 40 ao 55. O que é Deutero Isaías? Vem do grego e significa segundo. Deutero Isaías ou segundo Isaías. É a segunda parte, a segunda coleção de livros de Isaías, dos 50 ao 55. Essa parte é considerada como escrita por um profeta anônimo durante o exílio babilônico no século 6 a.C. Ela muda o tom de julgamento para consolo e redenção, oferecendo esperança aos israelitas que estão exilados da Babilônia. Promete
próprio Cristo. Temas principais sobre consolo, redenção, o servo sofredor e o alcance universal da salvação de Deus, aonde o próprio 55 diz que todo o povo, todo mundo é convidado à salvação. E então nós iremos para o derradeiro. Qual é o derradeiro? Trito Isaías, trito, que vai do capítulo 56 ao último, que é o 66. 56 a 66. Trito vem do grego e significa terceira coleção de livro de Isaías. Significado: essa sessão final é tida como escrita após o exílio, durante o período de restauração em Jerusalém, final do século 6 e início do século 5 a.C., ordem decrescente. Ela aborda os desafios enfrentados pelos exilados que retornaram, como justiça, culto apropriado e inclusão de estrangeiros no pacto de Deus. Também aponta para a redenção final, incluindo a criação de novos céus e nova terra, por exemplo, como Isaías 65, 17, incluindo um novo céus e nova terra. Isso está em Apocalipse 22, mas vamos ver que se fala mesmo. 66, 22. Aliás, 65, 17. Diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nós vemos em Apocalipse 21, está falando a mesma coisa. Vamos ver a outra 66, 22, 23, lá no final de Isaías. 66, capítulo 66, verso 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Opa, eu e a minha família estarão lá. Verso 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde o sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, meus irmãos, por essas referências aqui que nós passamos aos irmãos deste culto, acredito que serviu para abrir o entendimento e mostrar como a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é interligada. Vemos que o Antigo Testamento foi a promessa e o Novo Testamento foi o cumprimento. Então nós não podemos ter o novo sem analisar o velho. Quando olhamos para o velho, mas isso aqui foi uma promessa, cadê o cumprimento? Você tem que ler o novo. Então veja que a Bíblia está tudo intercalada, e não existe livro tão profundo, tão real, tão atualizado quanto a Bíblia. Então que cada dia nós possamos atentar para a palavra de Deus com o coração aberto. Antes de lê-la, que nós pedimos a Deus, peçamos ao Senhor que Deus dê para nós sabedoria, entendimento, inteligência, para que nós possamos entender a palavra de Deus e ver como que está tudo em harmonia, um versículo com o outro, um livro com o outro, um texto com o outro, está tudo em harmonia. Que nós possamos adquirir um conhecimento e viver nessa palavra que Deus coloca no nosso coração, para que nós possamos ser cada dia mais abençoados pelo Senhor, que nós possamos viver a justiça de Deus na terra, porque a justiça de Deus é ser manifesta na terra e o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, as horas se foram, teria alguma coisa mais para dizer, mas deixa para uma próxima oportunidade. As palmas, bem as palmas, fica Deus nessa